Olá, estou num batidão de gravação aqui. Agora vamos falar sobre análises projetuais. Quero deixar esses vídeos gravados para vocês, para dar uma ajuda, um suporte. E vamos para as análises projetuais, que é o próximo passo que vocês vão fazer agora. Eu, particularmente, acho interessante fazer a análise e fazer as diretrizes projetuais. Isso. Análise projetual, vocês vão escolher pelo menos 3. Pode ser uma? Não, são pelo menos 3. Pelo menos uma dessas 3 tem que ser brasileira. Estamos no Brasil, acho que não tem ninguém que não esteja fazendo projeto na nossa região. Então, a gente vai trazer o método construtivo e estudo de algo existente. Ah, mas o meu TCC já é sobre método construtivo. Tem vários alunos com método construtivo. Não importa. Você está falando do método que você leu. Agora você vai analisar projetos. É diferente. Então você vai escolher pelo menos 3 e pelo menos uma delas tem que ser brasileira. E eu vou dar até o meu exemplo do meu TCC. Depois que eu escolhi 4 projetos. O que é uma análise? Você vai estudar aquele projeto, tá? E o que é diretrizes projetuais? O que é uma diretriz? Diretriz é um norte, não é? Algo que vai ser seguido. Então, no final desse exemplo, eu vou mostrar também uma tabela. Eu particularmente gosto, eu acho que facilita, tanto para você mostrar que o seu trabalho valeu a pena, que ele realmente foi justificado e que você vai usar aquilo no seu TCC. Não é obrigatório, mas eu acho que vale a pena. Quanto para facilitar para o leitor, que é o leitor do nosso trabalho. Seja professor externo, arquiteto externo que vai estar vindo corrigir, ou o próprio leitor leigo, como a gente fala, né? Então, o que faz um bom trabalho de TCC? Uma boa leitura nessa área de análises urbanas, que é esse que a gente vai ver agora. Então, separei aqui nosso PDF. E vamos lá. Primeiro, agora, sobre análises projetuais. Eu gosto de fazer as análises projetuais antes das urbanas, mas é questão de gosto isso. Mas dentro das análises urbanas, dentro das análises projetuais, nós vamos escolher 3 projetos. Primeira coisa, não pode ser um TCC, não pode ser um projeto, um concurso não concluído. São 3 obras de verdade, prontas, concluídas, para você analisar. Porque se você pega um 3D de um concurso, muita gente já pegou, mas não vale a pena porque depois você não consegue estudar. Não adianta ser bonito aos seus olhos, você precisa estudar. O que é um estudo, gente? Nada mais é como se você fizesse um estudo de caso. Vai ficar bem fácil. Lembra que a gente fazia estudo de caso em projeto? Então vamos lá, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, o que nós temos e precisamos ver, né? Como que foi feito e resolvido os problemas de fluxo. Depois, dimensionamentos, proporções, programas, né? Quais são as necessidades dos usuários. Então, você vai olhar para esse projeto e ele tem que ser algo que traga informações para você, para o seu trabalho, para o seu aprendizado, para você. Lembrando que você está fazendo isso agora e isso tudo vai amadurecer na sua cabeça e depois você vai usar como base para fazer projeto. Precisamos escolher ele agora, esses 3 projetos base, para trazer essa qualidade técnica para o seu trabalho, tá? Relações entre as atividades. Por quê? Porque vamos dizer assim, tem projetos que eles são feitos com uma forma de organização, outros são feitos em forma de plantas baixas integradas, outros são bem segregados, outros são complexos, prédios diferentes, andares diferentes. Como que isso está relacionado? Tá? Circulações e também, né? Todas as circulações são privadas, são públicas, os serviços, como que eles se relacionam? As circulações são só no térreo ou tem circulação vertical? Tudo o que você conseguir trazer de estudo vai ser muito bem-vindo. A maioria dos alunos pega uma planta, vou fazer quadrada aqui para ser mais fácil, né? Faz de conta que a planta é essa daqui. Pega essa planta e estuda ela fazendo setinhas para esses fluxos de entrada, percurso com pontilhado, do jeito que a gente fazia anteriormente.
Na hora de setorização, esse setor é uma cor, esse setor é outra cor, do jeito que a gente fazia antes mesmo, no começo de fazer um estudo de caso. E lembrando, você pode trazer essas imagens no meio do seu caderno, né, esse estudo. Você pode fazer, por exemplo, até no PowerPoint, né, que você consegue colocar aquela sobreposição. Tem muitos alunos aqui também que gostam do Canva, que é o site de edição. Então, você coloca ali aquele retângulo sobre a imagem com uma certa transparência. Ou o próprio Photoshop, quem já está com o programa baixado e tem esse acesso. Enfim, e toda vez que a gente tem essa imagem, a gente tem esse texto embaixo explicativo. Explicativo como? O que foi resolvido nesse projeto? Como ele foi feito? Traz conteúdo pra gente. Não é para colocar foto bonita. Não é para fazer só uma ficha técnica. Esse é o obrigatório, tá? Ah, é obrigatório? O que é obrigatório? Obrigatório seria isso daqui, olha só. Eu vou falar um parágrafo, tal projeto que é o que eu escolhi, e vou trazer uma foto dele. Se essa foto, ou por exemplo, posso pôr 2 fotos, lembra? Se essa foto ela é muito importante, tá? Muito importante para o meu trabalho. Vou deixar aqui o título com a fonte aqui embaixo, né? E depois eu vou trazer mais conteúdo sobre ele. Posso trazer a planta baixa inserida logo a seguir, nessa próxima página? Posso trazer a planta baixa, falar a relação do entorno. Mas não adianta eu só vir aqui e falar, olha, a seguir, projeto tal, feito por tal, jogar as fotos e acabou. Não é isso. É conteúdo, são esses parágrafos explicando o projeto, tá? Nesse formato aqui. Trouxe uma frase aqui, olha só. É possível ensinar a projetar, é a fonte desse texto. Vamos lá. Olha só que interessante e eu quero muito que vocês gravem essa parte. Por favor, gravem isso. Para se poder considerar um projeto como referencial ao que está sendo proposto para um TCC de arquitetura, são necessários análises relacionados com metodologia projetual e normatizações. Então, tudo que vocês acharem sobre o projeto, conseguirem analisar, né, qual que foi o conceito desse projeto, quais os partidos utilizados, né? No site do Archday, na revista Sumas, tem várias frases que o próprio autor ou a equipe que produziu traz sobre ele, mas não vai estar escrito o conceito é, partido é, não. Mas você subentende, você estuda. Se tiver normas, principalmente, né, dependendo do seu setor, se tem algumas normas a serem seguidas, traz essa informação. Tanto pode ser em imagem, mas pelo menos em forma escrita. Nosso trabalho é um texto escrito, monografia. Vamos lá, palavra mais importante. Não. Não é suficiente comentários de elogio. Não importa se você achou lindo o projeto, você vai trazer isso com palavras técnicas. Guarde isso. Essa é a parte mais importante. Você está estudando um trabalho. Você não vai falar que você gostou da estética. Não, gente, é terceira pessoa, como todo o resto do trabalho, e falar que o projeto é legal, que o projeto é bonito, que o projeto. Não quero saber. Se você colocou ali é porque realmente você gostou, né? Isso é quase que lógico. Mas você vai trazer conteúdo sobre esse TCC, no seu TCC, sobre esses 3 projetos. Precisa ser 3 projetos construídos? Sim, precisa, tá? Então, por exemplo, eu trouxe algumas coisas aqui para vocês. Estudo de tipologia, por exemplo, o jeito que o arquiteto daquele projeto faz, ele é diferente. Ou então diagramas estudados sobre aquele projeto pode ser interessante, depende de quem faz. Temas de composição, temas de volumetria, formação de programa, organização. Tem tanta coisa interessante que você pode trazer de informações se você buscar essas informações. Então, traz o que é interessante para o seu projeto, tá? Obra em relação ao contexto, é quase que um estudo de caso mesmo, tá? Não vai ser tão desenhado, é mais escrito, mas traz, né? Olha, eu quero fazer, por exemplo, meu exemplo, a Praça das Artes de São Paulo. Então, eu sei que é no meio urbano,
eu sei que ela traz interação para as pessoas, eu sei que ela é aberta ao público, então eu vou trazer esse contexto e ele vai ser favorável ao meu TCC, ok? Análise de percepção, trouxe alguns arquitetos aqui também que são bem conhecidos por conta disso. O que acontece com a percepção desse projeto, o que as pessoas interagem com aquela arquitetura, como que ela é, tá? Tanto a interação como essa questão de forma mesmo, né? Qual foi o processo evolutivo? Foi subtração? Foi adição de formas? Foi resultado da planta? A planta foi resultado da forma? Como que se chegou até isso? Qual foi a inspiração? Traz essas informações. O básico é a ficha técnica. Quem fez foi fulano de tal, em tal ano, em tal local. Mas só isso e falar que é bonito não vai adiantar em nada. A gente precisa dessas análises, tá? Conceito em arquitetura, vamos lá. O bom edifício não é apenas aquele que funciona ou que está dimensionado corretamente, mas ele sempre vai apresentar essa questão de natureza cultural ou simbólica também. Então, quando a gente fala em conceito de arquitetura, o que é a diferença de conceito e partido? Vamos relembrar? Conceito é abstrato e partido é o físico. Conceito é a ideia, é a origem, é aquilo que você quer transmitir, aquilo que você vai passar. E a gente escolhe obras arquitetônicas e boas obras por conta disso. O que elas querem passar, além de ser um tijolo em cima de tijolo? Isso dá diferença. Partido é esse físico, é esse material, é o que faz essa ideia sair do papel, sair do projeto e se tornar real. Exemplo da casa. Quero uma casa arejada, vou ter grandes janelas. Quero uma casa tranquila, vou usar tinta branca. Não tem essa relação? Eu tenho a ideia e o partido é o material, o jeito como ele foi. Então, em todos eles, tentem entender o que é esse conceito, o que é transmitido, pelo menos como as pessoas nesse local se sentem, tem ali essa funcionalidade do dia a dia, principalmente para em habitação. O pessoal fala, no projeto de habitação eu não acho conceito. Às vezes você não vai achar escrito na internet, o conceito do projeto tal, do edifício Edit é esse. Não, mas o que as pessoas sentem? Como que foi organizado? O que as pessoas vivendo aquele projeto construído têm de relato? Isso a gente tem. Passei até para o pessoal mais novo lá um vídeo do Copan também. O Copan você tem escrito qual é o conceito. No Copan você tem escrito qual é o partido. Daí você tem um monte de documentário gratuito aqui no YouTube falando das pessoas vivendo o Copan. Que é muito interessante. E daí vocês podem trazer esses relatos para o projeto de vocês, tá? Bom, aqui mais uma dica de material de apoio e extra para o programa de necessidades. O programa de necessidades, ele é estudado desses projetos. Então, eu consigo olhar esses projetos e falar, olha, eu vou completar o meu TCC a partir dessa análise. Cara, achei esse projeto o máximo, mas ele tem uma área técnica totalmente diferente do que eu pensei. Então, você vai aprender com esses projetos a partir dessas análises projetuais que você fez. Você pode basear essas referências, né, esse programa, principalmente nessas referências que você escolheu. Ah, mas eu já sei que eu quero fazer um teatro, um museu, beleza. Mas você estudando eles vai agregar conhecimento. Ok? Esse programa de necessidades, ou seja, essa lista de todos os programas, ele sempre vem com essa ideia interligada de função do edifício. E vai te ajudar depois na hora de começar a fazer o seu TCC em breve. Então você já tem ali, olha, vários projetos parecidos com o que o seu vai ser, ou que se complementando vão chegar a ser o seu. E essa é a ideia, que você entenda esses programas e, se possível, você explique sobre eles. E tem a minha ideia de uma diretriz projetual. Então, eu gosto de fazer uma tabela para organizar minhas informações, já vou mostrar. E a ideia é que você sempre explique no TCC o que você está fazendo. Você não vai pôr uma foto e falar que é bonito. Não, você vai colocar uma foto e explicar sobre ela. Se você quer fazer essa tabelinha que eu falei, você vai explicar sobre o que é tão importante no seu trabalho.
Por exemplo, né? Na proposta de uma creche, são necessários ambientes do tipo uma cozinha, um refeitório? São ambientes com adaptações de alturas diferentes? Descreve o que esse projeto trouxe de interessante que talvez você nem tenha pensado, ou que o leitor leigo nem tem ideia sobre esse trabalho, certo? Bom, vamos lá. Você vai enumerar esses programas, organizar eles textualmente. Lembrando, é em parágrafos. Não é para você fazer uma listinha. Copa, cozinha, banheiro, quarto, nanana. Não. Você vai trazer de forma textual no meio desse estudo das suas referências, tá? O programa... Deixa eu tomar um gole d'água. O programa final do seu trabalho, ele vai ser determinado pela característica do seu tema. Então, por exemplo, também tem alunos que vão pegar esse tema e vão pegar projetos às vezes muito grandes. E o tema ele é mais sucinto. Você pode usar como base, mas não vai ser tudo aquilo. Também pode fazer isso. Você pode pegar vários para compor o seu, se você não achar um que seja bem completo, e vice-versa. Você vai procurar projetos que tragam informação para o seu trabalho, mas o seu trabalho não vai ser uma cópia de nenhum deles. Isso é diferente, tá? A gente realmente está só analisando, fazendo um estudo. Portanto, identifica todas as exigências a serem satisfeitas, e funcionais e estéticas. Então, não ache que é uma cópia, você está estudando para fazer o seu. Estudando para mostrar no seu trabalho de forma escrita, de forma em parágrafos, mostrando o que aqueles edifícios têm de melhor. Considerações finais dessa parte. O que você precisa fazer? Você vai precisar, logo depois que terminar essas, pelo menos 3 análises, pelo menos, eu quero fazer 4, pode. Fiz essas 3, eu vou fazer uma mini conclusão falando sobre os 3, né? Pode ser uma falando o que tem em comum entre todos eles, ou falando o que chamou atenção mais em cada uma delas. Como visto na obra tal, foi organizado um espaço público que trouxe isso e isso de benefício, assim como na obra de fulano de tal, foi analisado que as circulações que você acha mais interessante, traz nessa consideração final, nesse parágrafo final, já fazendo um link com o que você vai utilizar. Não é para fazer uma conclusão, por exemplo, Praça das Artes. Toda a Praça das Artes, daí você vai fazer todo o estudo e vai falar sobre tudo de novo? Não. Consideração final aqui, você vai falar o que é mais interessante para o seu trabalho, tá? Daí você já arremata essa ideia. Trouxe aqui a parte de monografia também. Então, olha só que interessante. Análises projetuais, comecei minha parte escrita aqui do meu trabalho. Peguei aqui um que estava começado. Então, como eu começo? Você pode começar do seu jeito, trouxe um exemplo, porque eu sei que vocês gostam de exemplo. Esse capítulo, eu sempre falo para o leitor, assim, de forma super didática, é o meu jeito de escrever. Mas você pode chamar direto ao ponto, né? Será analisado obra, sananá. Mas eu coloco esse capítulo, você pode pôr. Projetos similares, todos os meus projetos eram muito próximos, com o objetivo de analisar o quê? Obras executadas, isso vocês também vão fazer, a fim de gerar referências relacionadas a funções, forma, técnica, construtiva, você vai colocar ali o que é mais interessante. Como referência de projeto para intervenção urbana, que é o que era o meu TCC, grandes exemplos foram tomados para fundamentar, que são a Praça das Artes, do Francisco, o Museu Brasileiro de Escultura, do Paulo Mendes, o Museu de Arte Moderna, do Afonso. E daí, não satisfeita, eu queria fazer algo vertical, então eu peguei o MoMA de Nova York também. Tá? Então, os partidos são totalmente diferentes, as construções também são muito diferentes fisicamente, mas o programa de necessidades foi o que uniu todas elas para a minha concepção, para o meu estudo. Você vai achar o que é mais interessante para você. Consideração rápida aqui, olha só. Eu quis fazer um parágrafo de cada um, porque
falei para vocês, já contei que eu escrevo demais. Sou muito detalhada, então eu gosto de escrever. Se você é mais sucinto, você pode fazer tudo isso em um parágrafo de conclusão. Eu fiz como? O Museu de Escultura é isso, o do Rio de Janeiro é isso, e por fim, o Museu de Nova York me trouxe essas informações. Perceba que eu não me debrucei falando sobre todos eles, mas eu falei pontualmente o que era mais interessante para o meu TCC. E depois eu fiz essa tabela. Eu gosto de tabela, quero fazer tabela? Faça. Professora, não gosto de fazer tabela? Não faça. O que é essa tabela? Eu separei aqui, olha, em uma tabelinha. Deixa eu ver se eu mudar o design fica mais fácil de entender a questão de tabela, o risquinho. Talvez facilite, né? Eu separei projeto, conceito, forma e função, programa, implantação e estrutura. Separei em 1, 2, 3, 4, 5 categorias. E aqui eu coloquei os projetos. Então, eu escolhi 4 projetos. Eu vou dar exemplo desses dois. Praça das Artes, que é em São Paulo, todo mundo conhece. E o MUB também em São Paulo. Então, qual que é o conceito da Praça das Artes? Conceito da Praça das Artes. Tudo isso daqui é referente à Praça das Artes. O conceito, a forma, necessidades, implantação e estrutura. Na linha de baixo é sobre o MUB. Então, o conceito do MUB, forma e função do MUB, programa do MUB, implantação do MUB e estrutura do MUB. Essa é a configuração da tabela. Então, primeira parte, Praça das Artes, conceito. Tornar um centro da cidade, permeável. O conceito principal dessa Praça das Artes é esse meio do caminho que ele abriu. Para o meu trabalho, isso fazia sentido. Forma e função. O programa se divide em blocos unidos que estão dentro desse lote. Programa de necessidades, abrangente e setorizado. Implantação. Percurso público através de uma praça seca central. É a estrutura, acabamento em concreto. Super pontual. Eu gostei dessa tabela porque é muita coisa do que eu gostaria de usar. Eu peguei projetos que eram muito próximos ao que eu gostaria. MUB. Vamos ver de novo? Conceito é um local aberto. Forma, subterrâneo que acompanha o terreno. Opa, isso eu não utilizei no meu projeto, mas eu estudei. Mas eu vi que não valia a pena estar aqui, mas não resultou no meu projeto. Programa básico voltado para manifestações e apresentações. Então, olha só, ele completou o programa acima. Sim, utilizei os dois. Implantação, circulação interna simples e contínua. Tentei utilizar isso. Harmonia com o entorno me chamou a atenção. Tentei utilizar isso. Liga em concreto, igual o primeiro, né? Mas tem aquele arco principal. Não consegui reproduzir. Não foi uma referência visual interessante. Olha que interessante. Então, o meu projeto não é uma cópia, ele é um estudo baseado em tudo isso. Beleza, porque resolvi fazer essa tabela, fiz igual você, coloquei aqui, ó, fonte, elaboração própria, né? E daí o que que eu faço? Eu vou trazer o texto explicativo, porque é uma monografia, eu não deixo informações soltas, imagens soltas, plantas soltas e nem a tabela. Eu trago informação. Então, eu trouxe o quê? Esse parágrafo aqui para nós. Vamos ver? Nessa proposta de intervenção, esses 4 projetos analisados mostram como referência vários aspectos que realmente são bem diferentes. As obras complementaram a busca, principalmente o que tem em comum? Ambientes livres para qualquer pessoa conseguir utilizar esse espaço público, tornando a vida pública dinâmica, promovendo cultura. Então, o meu resumo aqui, essa conclusão, é que eu quis juntar tudo isso. O que tinha de melhor em cada projeto e que me fez buscar eles era isso: espaço público, vida dinâmica e promover cultura. Porque o meu trabalho era de cultura, certo? E daí você vai achar o seu. Trouxe o exemplo para ficar mais fácil, mais didático para vocês, tá? Diretrizes projetuais. Eu gosto de fazer até um item separado, independente de tabela ou não. Depois que eu fiz a análise desses 3 projetos, eu faço um outro parágrafo. Eu gosto, eu acho interessante. Eu junto com o embasamento teórico, diagnósticos, estudos e tudo mais, eu junto tudo
fazer essas diretrizes. No começo de TCC 2 eu falo sobre elas de novo, e a ideia é que você mesmo consiga traçar tudo o que é importante para você. Não vai ser obrigatório agora, mas eu estou mostrando aqui um modelo para quem quiser estar lendo, mas eu estou mostrando aqui esse modelo para incentivar vocês. O que vai ser obrigatório para a entrega final? Introdução, que vai ter aula disso, análises projetuais, estudadas, pelo menos uma brasileira, todas construídas, análises urbanas, com tudo que tem direito, vai ter aula disso, e, por fim, a parte do resumo, capa e normas. Depois a gente vai fazer o nosso projeto, que é a nossa conclusão. Então, agora para essa correção não tem nada de conclusão, não quero que você perca um tempo com isso, faz os outros bem, tá? Introdução, teórico, análise projetual, análise urbana e tudo na norma. Isso que vai ser cobrado. Certinho? Aqui está um exemplo mais textual, explicativo, bem pontual dessa diretriz, mas depois eu falo sobre isso. E depois disso tudo, daí, o semestre que vem, a gente vem aqui, olha só, espaço público e equipamento cultural. Foi o título do trabalho que eu quis falar para mostrar o meu local de projeto. Olha a foto do drone, né? Falei isso aqui na aula das análises urbanas para vocês, mas tá aqui a foto. Sempre, olha só, título aqui em cima, fonte, elaboração própria, fui eu que tirei a foto, tá? Assim por diante, beleza? Quis trazer, por exemplo, até essa parte do plano diretor em tabelinha, mas já entra em outra matéria. Vou mostrar mais. Ok? Gente, acho que é isso. Vocês sabem fazer análise. O que eu sempre vejo é que as pessoas gostam de um projeto, põem uma foto e falam que é bonito. Não adianta. E tenha na cabeça que é quase que um estudo de caso muito bem escrito e você pode inserir uma foto ou outra, uma planta baixa, um corte ou outro, que vai mostrar a sua análise. Outra coisa, eu gostei desse projeto, por exemplo, Praça das Artes. Eu tenho a planta. E eu vou lá e ponho a planta. Opa, quem que é meu leitor? Leigo, a pessoa que não sabe, ou um convidado externo que está procurando entender o que eu absorvi daquilo. Então, você não vai colocar aquela planta sem nada. Opa, para que serve essa planta? Planta baixa com os circuitos analisados, com o programa de necessidades analisados. O que você colocar de visual é para trazer informação para acrescentar. Eu achei 15 plantas, 40 cortes e vou pôr tudo. Não adianta, nem ponha. Se você vai estudar só a planta baixa do térreo, coloque só a planta baixa do térreo. Se o corte é interessante, que vai mostrar uma modificação do terreno, algo que vai ser interessante, que você vai descrever, você põe. Se você não tem nada para escrever sobre aquilo, não enche a linguiça, sabe? É diferente. Lembrando, não adianta falar que é bonito, que você gostou, que é interessante, que é esteticamente. Não. Procure palavras técnicas para descrever o seu projeto, tá? Última dica que eu dou. Parei, já me delonguei. Um abraço para todo mundo e até depois.